E nós vamos voltar para João capítulo 6. João capítulo de número 6. Das crianças. No final, né? Não esquece, não. Tá bom, me lembro. João capítulo 6, versículo 25. Queria mais uma vez dar boas-vindas, é que eu ainda não cumprimentei. Sei que nos visitando hoje tem o David, né? Seja bem-vindo, meu filho. Apareça sempre. João 6, do 25 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntou-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que Deus abençoe a sua palavra. Não sei se você já ouviu, se não, você vai ouvir hoje. Existe um conceito, não sei quantos conhecem, teológico, chamado providência. Na verdade, há dois conceitos. Um conceito que se chama providência e um outro que se chama provisão. A provisão é um conceito que está incluído nesse conceito maior, chamada providência de Deus ou providência divina. O que é que significa a providência de Deus? Significa que o Senhor é Deus e, como Deus, ele age no mundo. E como Deus governa o mundo de modo soberano e governa todas as coisas, a natureza, os homens, os reinos e todas as coisas, no fim das contas, convergem para o plano e para o propósito eterno de Deus. Isso é providência. Tudo que existe foi criado por Ele, Ele sustenta todo o universo, Ele sustenta cada vida humana, e esse Deus que sustenta o universo, cada vida humana, cada nação, governo, reino, o vento de setembro, outubro até dezembro, né? O mar, a chuva, a seca. Deus governa todas essas coisas e usa todas essas coisas para o seu propósito eterno, de render glórias ao seu próprio nome, de render glórias ao seu Filho e de fazer com que todas as coisas redundem para a sua glória e para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos vai falar sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 11, vai dizer que cada detalhe da nossa vida, da salvação e da criação, o Senhor dirige de acordo com o conselho da sua vontade. Ele não pede conselho aos anjos, ele não pede conselho aos homens, ele não pede a nossa permissão para agir como age, mas ele age porque ele é Deus. E como Deus, Senhor, sobre o trono, ele toma as decisões que ele bem quer. E todas as decisões que o Senhor toma são boas, justas, santas, perfeitas e convergem para o seu louvor. Até aqui,
Todos nós concordamos com isso? Que Deus é esse? Que Deus é o Senhor de todas as coisas, governa todas as coisas, reina sobre todas as coisas e que no fim das contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o conceito de providência. Colossenses 1,17 diz que que Cristo é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Ele sustenta cada molécula, cada átomo da nossa criação. Sem a ação contínua do Senhor Jesus nesse universo, nada funciona. É por isso que o Senhor, naquele texto da semana passada, do sábado, ele falou, né? Meu Pai trabalha até agora, porque se o Senhor descansa no sábado, o mundo vira um caos no sábado. Deus não pode descansar e dormir em momento nenhum. O tempo todo ele está sustentando o nosso fôlego, sustentando a nossa vida, sustentando o universo. O salmista diz que o Senhor não cochila e nem dormita, o guarda de Israel. Ele está sempre atento a todas as coisas e a cada necessidade desse universo e a cada necessidade nossa. Um certo teólogo disse que se existir uma única molécula fora do controle de Deus, ele não é Deus. O fato de que ele governa cada molécula, cada átomo desse universo, aponta para a sua grandeza e para a sua divindade. Há uma doutrina chamada deísmo, né? O deísmo aberto, que é a ideia de que Deus é distante e indiferente. Sim, ele criou o mundo, ele criou o universo e depois ele nos jogou nesse mundo miserável e maldito. E de longe ele só observa o que acontece. A fé cristã, já disse isso para vocês várias vezes, não a compactua com essa teologia de um Deus distante, de um Deus que não vê, de um Deus que não sente a nossa dor, de um Deus que não enxerga as nossas angústias, de um Deus que é indiferente à criação. O Deus da Bíblia é um Deus que está envolvido na criação. Vimos hoje pela manhã que o Deus da Bíblia fala a um peixe e o peixe obedece à sua voz. O Deus da Bíblia está vendo as nações e dizendo para as nações, se convertam, se arrependam dos seus caminhos, venham até mim. Deus da Bíblia conhece o caminhar de um profeta que tenta fugir dele. Então, a cada milésimo daquele livro de Jonas, nós vemos um Deus providente, um Deus Senhor, governante de todas as coisas, rei do universo, controlando cada uma dessas coisas. Dentro desse conceito maior de providência, existe um conceito menor, uma doutrina mais pessoal, mais doce, que é a doutrina da provisão divina. Esse Deus que é providente é também um Deus que é provedor. O Deus que governa todas as coisas se importa com os pardais, se importa com o que você come hoje de manhã, se importa com aquilo que tem na sua mesa no café da manhã, se importa com a fome que você sente, com as angústias que você carrega. O Deus da Bíblia conhece não somente as galáxias e as estrelas pelo seu nome, mas o Deus da Bíblia nos conhece. O Deus da Bíblia conhece as nossas lutas, angústias, dificuldades e nos promete provisão diária. Quando nós abrimos Mateus capítulo 6, uma das razões do porquê Jesus vai dizer que nós não deveríamos andar ansiosos de coisa alguma é porque o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus que conhece a nossa necessidade, antes que nós abramos a boca para dizer para Ele, Senhor, estou com fome, Ele já viu nossa barriga roncando, esse Deus promete provisão. E aí ele diz, por causa disso, vocês não andem ansiosos de coisa alguma, mas apresentem diante do Senhor as vossas necessidades, né, Filipenses? Com toda oração e súplica e ações de graça, louvando ao Senhor com salmos, cânticos e hinos espirituais. Apresentem ao Senhor as suas necessidades. Mas lembrem que Ele conhece a necessidade de vocês antes que vocês possam abrir a boca. Essa é a doutrina da provisão. É um Deus que provê nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Ele governa o cosmos, mas Ele cuida dos seus filhos. Ele é o Pai que se revela e que sabe das necessidades dos seus filhos, e quando eles pedem pão, Ele não é um pai covarde que lhe oferece pedra, que quando o filho pede peixe, Ele lhe oferece serpente. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Mas Ele é o Deus que ouve e responde à oração do seu povo, que clama a Ele dia e noite e apresenta diante dele as suas necessidades. Ele cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, e Ele nos pergunta,
Vocês não valem mais do que os lírios e do que as aves? Vocês valem mais do que os lírios e vocês valem mais do que as aves. Por isso vocês podem descansar na providência e na provisão do Deus da Escritura. Amém? Por que eu estou falando isso como introdução? Porque o texto que nós lemos hoje mostra Cristo como esse Deus. O texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 do capítulo 6 de João, até o versículo 14, até o versículo 15, assim como o versículo 16 até o versículo 25, nesses dois milagres que vão ser contados aqui por João, o primeiro milagre como o Senhor tendo poder para multiplicar pães e peixes, o segundo milagre como Jesus tendo poder sobre a natureza, andando por sobre as águas, nos ensina a grandeza do Senhor Jesus e que Cristo é a providência de Deus diante de nós e que nós deveríamos aprender a descansar também na pessoa do Senhor Jesus. Para aqueles que não estavam aqui no começo do culto, nós lemos do versículo 1 ao versículo 15, que mostra Jesus pregando, falando à margem do mar da Galileia, e uma grande multidão se aproximou dele, porque viu os sinais miraculosos que ele tinha feito na semana passada, da maneira como ele tinha realizado milagres com os doentes. Então essas pessoas foram até o Senhor, Jesus começou a pregar para elas, ensinar, e quando o Senhor olhou, tinha uma grande multidão. E o tempo passou e Jesus percebeu que aquela multidão estava faminta. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para o povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. É o que minha versão diz. É interessante isso, né? É o Deus que é providente e é o Deus que é provedor. Por que ele é providente? Porque ele já sabe o que vai fazer. Porque ele controla a fome do povo. E ele controla a escassez e a falta de pão. E ele sabe o que vai fazer com a fome, com a escassez, com a falta de pão, para que o seu nome seja evidenciado, o povo seja saciado e Deus seja glorificado. Cristo tem exatamente isso em mente. Ele já sabia o que ia fazer. Ele faz uma pergunta para Filipe com a intenção de que Filipe percebesse a real necessidade do povo. E Filipe percebe, ele diz: Senhor, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. André e Simão tomou a palavra e disse: Senhor, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus realiza um milagre extraordinário que multiplica esses 5 pães e esses 2 peixinhos e faz com que uma multidão de 5.000 homens seja alimentados. Os autores e estudiosos da Bíblia dizem que talvez aqui a soma chegasse a 20.000 pessoas, porque você tem 5.000 homens sendo contados, mas você tem muito mais crianças e mulheres, e aí você tem uma soma muito grande. Esse milagre, por alguma razão, chamou a atenção dos 4 evangelistas. É o único milagre que é citado em Mateus, Marcos, Lucas e João. De alguma forma, os discípulos e evangelistas tomaram um grande susto com esse milagre e acharam que era importante e relevante falar dele nos seus evangelhos e nos seus escritos. E eu acho que esse milagre é um daqueles milagres que nos ensina a descansar no Senhor. E eu vou tentar ir nessa mensagem por essa linha. O título que eu dei para ela é Jesus, o Deus da providência e o Deus da provisão. Primeira coisa que o texto nos ensina como lição e aplicação para nós é que Cristo, como Deus da providência, conhece as nossas necessidades. Eu sei que quando eu falo essas coisas para vocês, é possível que um monte de gente que aqui está diga e já tenha se questionado diante de Deus se Deus escuta, se Deus vê, se Deus ouve de fato suas orações. E talvez você nunca tenha dito que Deus não ouve, mas na prática você vive como se Ele não ouvisse. E essa é a razão do porquê você não ora. Porque você não acredita que tem alguém do outro lado ouvindo. Ou porque você não acredita que alguém que está do outro lado ouvindo pode lhe dar algum tipo de resposta para a vida prática e para as angústias que você e eu vivemos. Muitas vezes nós não falamos o que está no nosso coração. Por temor, nós não temos coragem de abrir a boca e dizer assim: Senhor, eu não confio no Senhor. Eu confio no dinheiro que o Denis tem para me emprestar, mas no Senhor não. Eu prefiro falar com ele e pedir, se a Elaine deixar, em vez de pedir e clamar ao Senhor. E nós confiamos muito mais nos homens do que nós confiamos no Senhor. E ainda que a nossa boca não se abra, dizendo eu não confio em Ti, as nossas atitudes caminham
como se nós, de fato, não descansássemos o nosso coração em Deus. Isso gera um ateísmo prático. Isso faz com que nós não oramos, isso faz com que nós não descansamos o nosso coração, isso faz com que nós vivamos angustiados, correndo para um lado e para o outro, tentando resolver nossos dilemas pela nossa própria força. Isso faz com que a paz do nosso coração vá embora e dê lugar à angústia, à ansiedade, a medo e a sensação de que nós estamos sozinhos na caminhada. Provavelmente alguns de vocês, assim como eu, já enfrentou esse tipo de angústia interna. Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não sabe o que acontece. É cada um com o seu problema, Deus está no céu e o nosso aqui é a gente que resolve. E se nós não fizermos por nós, ninguém fará. Geralmente, são essas as coisas que estão em nossos corações. Mas o milagre da multiplicação é um lembrete fantástico de que Deus conhece qual é a necessidade do povo que está diante dele ouvindo a sua palavra. Ele conhece, como ele mesmo disse na oração do Pai Nosso, não orem com vãs repetições, porque o vosso Pai já conhece as necessidades de vocês antes mesmo que vocês peçais. O Senhor que nos criou não nos abandonou neste mundo amaldiçoado. O Senhor que nos criou sabe qual é a real necessidade que cada um de nós temos. E Ele é o Deus supridor de cada uma dessas necessidades. Ele é um Deus presente, atento, misericordioso, compassivo, cheio de graça, cheio de misericórdia diante das nossas dificuldades. O salmista diz: a quem tenho eu nos céus, além de ti? Eu não tenho outro para quem recorrer. O Senhor sabe qual é a minha necessidade. Hoje pela manhã alguém lembrou, acho que foi a Larissa, do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, o Senhor lá está. E se fizer minha cama no mais profundo abismo, até ali a tua mão me alcançará. O salmista tem a certeza e a convicção de que não há como fugir dos olhos, não somente dos olhos de Deus que vê o nosso pecado. Ele é esse Deus que vê o nosso pecado, mas os mesmos olhos que enxergam o nosso pecado é o olho gracioso que enxerga as nossas necessidades. E por isso nós podemos descansar no fato de que Deus nos vê. Uma passagem bonita do livro de Gênesis, que Agar está saindo com Ismael, para morrer. E aí a Bíblia diz que ela botou o menino lá para morrer e se afastou para não ver o menino morrendo, mas ela via o choro do menino. A Bíblia diz que o Senhor veio. O Senhor se fez presente para socorrer a Agar e a Ismael. Qual é a expressão que aparece ali? É o Deus que vê. O Senhor viu. O Senhor ouviu o choro do menino. O Senhor é o Deus providente. E o Senhor é o Deus provedor. Ele não nos desampara, Ele não nos esquece, Ele não nos abandonou nesse mundo maldito, mas Ele continua cuidando de nós em cada uma das nossas necessidades. Por isso que o salmista pode dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele é aquele que me faz andar em pastos verdejantes e guia-me e me sustenta, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão estará comigo. O salmista consegue descansar no fato de que Deus o enxerga, seja no pasto, seja nos vales, Deus continua sendo presente na vida dele. Do mesmo modo que Deus providenciou o maná no deserto para Israel, Cristo repete o milagre e providencia pão para os sedentos, para os famintos que estão diante dele. Jesus não apenas supria pão físico. O texto vai ensinar que o grande alvo de Jesus era mostrar o suprimento do Deus que oferece o pão vivo que desceu dos céus. Vamos chegar lá. E de fato o Senhor é esse que nos dá o pão vivo que desceu dos céus. E o grande alvo da nossa vida é comer desse pão do qual nós nunca mais teremos fome. Mas Ele cuidou também da fome física dos seus discípulos. Isso está muito claro em todo o Novo Testamento, de como Deus é provedor. Nenhum crente, e essa é a primeira aplicação, deve se esquecer disso.
Nada escapa do olhar do seu Senhor. Nada escapa do olhar do seu Pai, do seu pastor. Nada escapa desse que ama e que cuida e que protege, que sabe das nossas necessidades e que busca aquilo que é o bem do seu povo. Ele conhece os famintos dessa igreja, ele conhece os angustiados, ele conhece os murmuradores, ele conhece os murmuradores, ele conhece as dificuldades, as necessidades que os seus filhos têm. Deus é gracioso e providente. Ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Vá comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, esse texto que eu estou citando, eu sempre pressuponho que as pessoas conhecem os textos bíblicos, né? Mas é um erro do pregador. É possível que você não conheça esse texto. E eu quero que você vá para casa lembrando desse texto aqui de Mateus capítulo 6, versículo 21. Portanto, eu lhes digo, Mateus 6, 25, desculpa. Não andeis ansiosos ou não se preocupem com a própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E Ele tem em vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que haveremos de comer? Ou que beberemos? Ou que iremos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ensina para os seus discípulos, ensina para nós, que nós precisamos aprender a confiar no Deus que tem cuidado de mim e de você. Talvez a sua ansiedade, a sua dificuldade de dormir à noite, com o que vai acontecer amanhã, talvez as suas angústias, tenha muito a ver com sua pequena fé, com a dificuldade que você tem de confiar que Deus cuida de você, com a dificuldade que o seu coração tem de confiar que a sua vida não está descendo uma ladeira abaixo sem ninguém conduzindo. Talvez parte das angústias e das ansiedades que você e eu sentimos tem a ver com o nosso pecado de não confiar no Senhor nosso Deus. E qual é o caminho para pecado? Arrependimento. Talvez o caminho seja se arrepender da dificuldade que nós temos de confiar em Ti, Senhor. Muda o nosso coração. Cantamos agora há pouco, e eu acho que é muito possível que muitos de nós tenhamos cantado com muita hipocrisia, de que nós consideramos tudo como perda, e de que nós consideramos que o grande valor da nossa vida é nos aproximar dele, porque as escamas caíram dos nossos olhos, e agora nós descobrimos para que a nossa vida existe. É muito possível que alguns de nós cantou essas coisas da boca para fora, sem de fato entender as perdas e considerar o lucro como perda, para então ganhar Cristo Jesus. Entender que a sua alma e a sua vida pode descansar num Deus supridor e providente. Se foi assim com você, o caminho é arrependimento. E aí você vai poder cantar, como diz a segunda parte do louvor, né? Estou aprendendo. Aí você canta com honestidade. Estou aprendendo a confiar mais no Senhor. Estou aprendendo a viver mais para o Senhor. Estou aprendendo a ouvir mais a Tua voz, a considerar o Senhor o grande alvo da minha vida e da minha existência. Me ensina, Senhor, porque eu não sei fazer isso. Eu continuo me agarrando a pão, quando diante de mim está o pão da vida. Eu não consigo descansar enquanto minha barriga não está cheia. A menos que o Senhor encha a minha barriga, eu não tenho como descansar. Descanse nele. Mesmo agora, quando a barriga está roncando, porque Ele é um Deus providente.
Jesus, como Deus da provisão, não só sabe as nossas necessidades, mas o Deus da provisão supre as nossas necessidades. Alguém disse que Deus é onisciente, mas Ele não pode realmente intervir nas coisas. A Bíblia diz que Ele é onisciente e que Ele intervém. De nada, é um Deus esquisito esse que só vê e nada faz. O Deus da Bíblia vê e o Deus da Bíblia faz. E Ele faz aquilo que é a nossa necessidade. E eu vou repetir, Ele faz a nossa necessidade. Não é aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade. A maioria de nós tem muito mais do que precisa. A maioria de vocês e de mim. Temos muito mais do que nós precisamos. Quase todos nós temos muito mais do que nós precisamos. A nossa angústia não é porque nos falta alguma coisa. Se nos faltar, Ele é o Deus providente. Mas a nossa angústia é porque, apesar de nós termos e temos de sobra, nós queremos mais e nós queremos nos fartar. E nós colocamos Deus à prova e dizemos, ok, Moisés deu maná, e o Senhor vai dar o quê? Jogamos diante dele não as nossas necessidades, jogamos diante dele as nossas vaidades. E queremos que Deus supra as nossas vaidades e realize os nossos caprichos. E o Senhor não tem compromisso com os nossos caprichos, e o Senhor não tem compromisso com as nossas angústias, como Tiago diz, porque nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos para esbanjar em nosso próprio deleite. Porque aquilo que nós necessitamos, o Senhor nunca deixou faltar. Qualquer um de nós aqui. O Senhor nos sustentou até aqui. E a nossa angústia não é porque faltou alguma coisa no caminho. A nossa angústia é porque nós estávamos querendo que sobrasse. E enquanto Ele não faz sobrar, e a medida do ter nunca enche, né? Alguém já disse? Nós continuamos sempre angustiados e buscando mais e mais. Precisamos descansar no Senhor, irmãos. Precisamos descansar no Deus da providência. Precisamos descansar que Deus é aquele que cumpre a sua promessa. E que nós deveríamos, além de descansar nisso, uma coisa que vai vir do descanso em Deus é o contentamento. Contentamento é a marca de alguém que descansa em Deus. A sua falta de contentamento com o que você tem é porque você ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Você aprendeu com a teologia errada de que vitorioso é aquele que tem. E quanto mais você tem, mais próximo de Deus você é. E não é verdade. Essa não é a teologia bíblica. A teologia bíblica nos ensina não somente que Deus é providente, mas nos ensina a ser contentes com a providência de Deus. Portanto, se vocês têm o que comer e vocês têm o que vestir, 1 Timóteo capítulo 6, estejais contentes. Só isso? Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem razão para ser contente em Deus. Você deveria parar de murmurar. Você deveria deixar de ser igual esses homens aqui, murmurando. Acabaram de receber a providência de Deus, estão reclamando porque não está faltando mais. E nós queremos mais e nos dê mais. E enche os nossos bolsos. Enquanto nós reclamamos do Senhor. O meu Deus, Filipenses 4,19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você não tem necessidade de ser rico. Não tem. Você não tem necessidade de passar na porta da igreja com o melhor carro para que os irmãos lhe admirem e digam, o Maurício venceu. Não é a sua necessidade.
talvez Ele queira dar. E quando Ele der, você vai saber que Ele deu muito mais do que você precisa. E quando Ele não der, você não vai olhar para o que Ele deu para o Maurício e dizer assim, por que Ele deu para o Maurício e não para mim? Porque também não é a sua necessidade. Porque aquilo que nós necessitamos, o Senhor não tem deixado faltar. Que nós possamos descansar nessa verdade. Quantos aqui têm coragem de orar o Pai Nosso e dizer assim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês já pararam para pensar nessa oração? O que é que Jesus está dizendo para você pedir a Deus? Não é o pão do resto do mês. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Me dê a necessidade que eu tenho hoje. E o amanhã? Amanhã eu oro de novo. Eu continuo aprendendo a confiar em Deus. Isso é difícil, irmãos. Eu sei que eu estou falando, é bonito, parece fácil. Eu sei que é muito difícil. Poucos aqui são mais ansiosos do que eu. É uma luta no meu coração dia a dia para esmurrar essa tendência que tenho de ter controle sobre todas as coisas. E eu sei que vocês são do mesmo jeito. Porque vocês são feitos do mesmo barro que eu. Um barro ruim e pecaminoso. Nossa carne é pecaminosa. E parte dos nossos pecados envolve a não confiança na providência do Senhor. Esse texto nos ensina que o Senhor é o que multiplica pães, o Senhor é o que multiplica peixes, o Senhor é o que pode fazer de coisas pequenas extraordinárias, e o Senhor pode fazer, dia após dia, suprir cada uma das nossas necessidades. Mateus 6, não andem ansiosos quanto à vossa vida. O que é que eu faço então? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dizem que John Piper disse assim, a fé verdadeira não consiste em fazer Deus cumprir os nossos planos, mas em descansar alegremente no fato de que Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. No fim das contas, nós vamos aprender que a nossa grande necessidade é do Senhor, e Ele estando presente. O segundo milagre vai nos ensinar isso. O mar está agitado, as coisas estão difíceis, mas o Senhor caminha sobre as águas. Controla a tempestade, controla os ventos e faz o barco chegar no lugar em paz e em segurança. Quando confiamos em Cristo, descobrimos que sua provisão vai muito além do nosso pão terreno. Deus tem providenciado muito mais do que precisamos e tem nos dado, sobretudo, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida que nos satisfaz para sempre. Terceiro, o Senhor é Senhor não somente sobre a nossa vida, mas Deus é Senhor sobre a natureza, sobre as tempestades. Maurício, quando chegou aqui na igreja, falava constantemente da sua experiência, né, onde ele estava, de como a casa foi invadida pelas águas, e a cidade, a igreja, e as coisas aconteceram e foi perdendo quase tudo, e o desespero que é você não ter controle sobre a natureza e sobre a força das águas. Tudo que o Senhor quis fazer, e eu acho que Ele entendeu isso, Deus faz em meio a essas coisas e apesar dessas coisas. Nós aqui do Ceará pedimos ao Senhor chuva, porque nós entendemos que Deus manda chuva. Você que perdeu as coisas por meio da chuva, deve entender que a chuva veio de Deus. E aí você entra num dilema. A chuva que veio de Deus arrastou meus móveis. E eu não sei o motivo e eu não sei porquê. Mas eu tenho que concordar com a Escritura, que Ele é Senhor sobre as tempestades. Eu tenho que concordar com as Escrituras que nenhuma gota de água cai do céu sem que o Senhor permita. O céu não pertence a São Pedro. O céu pertence ao Senhor. É Ele que manda a chuva, é Ele quem retém a chuva. É Ele que faz vir o sol sobre justos e injustos. É Ele que controla a natureza. Parte disso está no fato de que Deus é providente sobre a natureza. O salmista diz, tudo o que o Senhor quis fazer, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, Ele fez. Tudo o que o Senhor quis, Ele fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135,
versículo 6. O que é que o milagre de Jesus andando sobre as águas nos ensina sobre Cristo? Que ele é Deus, Senhor sobre a criação. Ele não é só um profeta, como vão dizer daqui a pouco, mas ele é o próprio Deus controlando a criação. Depois dos pães e dos peixes, os discípulos passam a entender que aqueles a quem eles têm seguido é Senhor sobre as ondas, sobre a noite, sobre as tempestades e controla até as circunstâncias mais adversas da nossa vida. Que nós vemos a soberania absoluta de Cristo sobre céus, terra, mar e todas as coisas. Qual a aplicação disso para nós? A providência de Deus não é só um conceito teológico, mas é uma verdade pastoral para as nossas almas descansarem. Hoje de manhã nós terminamos, quem não veio aqui para a EBD, hoje de manhã nós terminamos a EBD discutindo teologia. E a pergunta é, para quê? Para que a gente está discutindo se Deus é soberano? Por que a gente está discutindo todas essas coisas? Há uma razão pastoral para isso. É para que quando as coisas acontecerem, você saiba descansar na soberania dele. Para que você possa deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, Senhor, não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que o Senhor está lá. Eu não tenho um controle sobre o mar agitado, mas eu sei que o Senhor controla. Eu não sei o que fazer diante das dificuldades e adversidades que têm vindo, mas eu sei que o Senhor tem um controle sobre as coisas. As duas coisas, Senhor, conduz para onde o Senhor quer e me ensina a descansar nisso. E aí a nossa oração tem que ser essa, fazendo o nosso coração descansar nele. Conduz a minha vida, conduz o barco para o lugar seguro, que eu sei que o Senhor pode fazer. Lembra-nos, dia após dia, que o Senhor tem sido o Deus que cuida de nós. Estamos ensinando um versículo para o Pedro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em paz me deito e eu posso dormir. Por que eu posso dormir? Por que o salmista pode dormir? John Piper disse que o sono é um lembrete a toda noite de que nós não temos controle. O que é dormir? Dormir é você dizer assim, eu estou completamente inseguro, indefeso. Você quer um homem inseguro, ele dormindo. Tem um jeito de você dar um tapa no Milton, é deixar ele dormir. E eu consigo, se ele dormir. Se ele não acordar antes, né? Você fica indefeso. O salmista está dizendo isso, Senhor, quando eu durmo, e eu posso dormir tranquilo e sossegado, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor tem cuidado dos meus negócios, das minhas dificuldades, é o Senhor que tem controlado cada uma dessas áreas. Hoje quando você dormir, lembre disso. Deus é soberano. Deus guarda o nosso sono, Deus controla a nossa vida e nos garante um amanhã. Vou tentar acelerar aqui o último ponto. E Cristo? Onde é que Jesus entra nessa história? Aí é o texto que nós lemos do 25 em diante. Jesus é a maior demonstração da providência de Deus. A nossa grande providência na vida não é o pão, e nós corremos atrás dele e pedimos o pão nosso de cada dia. A nossa grande providência da vida não é a saúde, nós oramos por ela. Senhor, nos dá saúde, nos dá um bom descanso, nos dá uma noite tranquila. Mas a nossa grande providência na vida é a providência para a eternidade. Você consegue comprar pão com o seu trabalho, você consegue comprar um segurança para dormir lá na sua casa de noite, você dormir mais tranquilo, mas você não consegue comprar a vida eterna. Cristo é a maior demonstração do amor providencial de Deus. Enquanto subia o monte, o Isaac viu a lenha, viu o cutelo, sabia que alguma coisa ali ia acontecer, sangue, cabeças iam rolar, e ele diz, meu pai, aqui está a lenha e aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá. Isso é inclusive o nome de Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é o Deus da providência. E qual é a grande... E quem é o cordeiro?
Cristo é o Cordeiro. Cristo é a grande provisão de Deus para as nossas vidas. O Senhor providenciou o Cordeiro para que nós não fôssemos mortos, para que nós não fôssemos condenados, para que você não perecesse eternamente longe de Deus. Ele é a resposta do amor de Deus, para que o cutelo não fosse sobre a sua cabeça, mas sobre a dele. Para que a ira de Deus não recaísse sobre você, mas recaísse sobre ele. Para que você não perecesse de fome espiritual, mas que pudesse comer do pão da vida e nunca mais tenha fome. No discurso de João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o pão providencial de Deus para a minha e para a sua alma. Ele é a resposta de Deus para a nossa fome e miséria espiritual. Na cruz, nós vemos o ápice da providência. E aí quando você se questionar, questionamento de menino na fé, certo? Quando você vê isso na sua cabeça, você lembre, eu sou um menino na fé, por estar questionando isso. Mas como às vezes nós agimos como meninos, quando você disser, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus olha para mim? Será que Deus se importa com minha dor? Será que Deus se importa com o meu sofrimento? Aí você lembra da cruz. E quando você lembrar da cruz, que a cruz tape a blasfêmia sua de achar que Deus não se importa. Que a cruz nos faça emudecer ao você observar o amor de Deus. O amor de Deus não se revela somente no fato dele nos dar pão todos os dias. O amor de Deus não se revela porque ele nos curou e nos deu saúde. O amor de Deus não se revela só porque ele nos livrou da bala perdida. O amor de Deus se revela especialmente pelo fato de que Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a maior expressão do amor de Deus. E se todas as outras expressões você não conseguir observar, se a cura não vier, se o pão não chegar, se a bala perdida nos encontrar, você lembra da cruz. Lá não faltou amor, lá não faltou providência, lá não faltou graça. Ele morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida em Cristo Jesus. Ele se fez pão para que você pudesse comer desse pão e nunca mais tivesse fome de novo. É esse o grande amor de Deus. É essa a maior expressão da providência de Deus na sua vida. E se essa cruz não lhe é suficiente, talvez o problema da falta de fé, que nós começamos a conversar lá na frente, falando sobre a dificuldade que você tem de ver Deus providenciando na sua vida, seja muito maior. Porque se a cruz não é suficiente, pão nenhum lhe satisfará. Essa multidão vai até Jesus porque comeu e eles estão querendo mais pão. E Jesus diz, eu não vou dar pão nenhum para vocês. E eles dizem, então eu não quero mais servir vocês. E Jesus diz, ok, então vamos embora todo mundo. A passagem vai terminar assim. Ok, se vocês não querem comer do pão da vida, se a preocupação de vocês é só encher o bucho, vão embora. Não foi para isso que eu vim. Rapaz, Celeno, tu começou dizendo que ele é providente. Tu termina agora dizendo que se a nossa esperança é só essa, não vale a pena? É isso. Ele provê. Ele dá o que nós precisamos. Mas não acaba aqui. Não é esse o nosso grande alvo. Queremos comer, queremos saúde, queremos viver bem. Mas queremos mais do que tudo isso. Queremos o Senhor. Porque se esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E eu espero que nenhum de vocês se enquadre nisso que Paulo fala. De homens miseráveis, que só esperam do Senhor cura, prosperidade, barriga cheia e família feliz. Ele tem Cristo para nos oferecer. Cordeiro de Deus, a providência divina, para que nós não pereçamos longe do Senhor. O pão celestial que desceu do céu, que provê perdão, justiça e vida eterna. Na cruz se revela o grande amor de Deus. Conclusão.
A providência de Deus deve ser um consolo para todos nós. Todos nós. Se você é um crente em Jesus, a provisão divina, o fato de que Deus governa todas as coisas, controla o universo e cuida de você, deveria trazer paz ao seu coração. Você deveria dormir tranquilo hoje à noite, porque amanhã Deus cuidará de você. Deveria lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No meio das incertezas, você pode confiar e descansar que Deus governa esse mundo e a sua vida com amor, justiça e sabedoria. Quando faltar o pão na sua casa, lembre que Ele é o Deus providente. Quando as tempestades balançarem o barco, lembra que Ele trouxe provisão no meio da escuridão e do pavor. Quando você duvidar do amor de Deus, lembra da cruz de Cristo, onde a providência e a provisão se encontram perfeitamente no Senhor. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Já expliquei isso para vocês, né? Nada me faltará. Minha Hilux não vai faltar. Minha casa grande não vai faltar. Minha saúde não vai faltar. É isso? De nada terei falta. Ele já é o meu tudo. Ele é o meu pastor. De nada terei falta. Minha alma está satisfeita nele. Ele me saciou. E agora eu posso descansar nas suas mãos, no seu pastoreio e no seu cuidado. Amém? Ficar de pé, vamos orar. Pedir que Deus nos ajude a aplicar essas verdades na nossa vida. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente nos ajudar para orar. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, por tua palavra.